Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é dia de São Paulo, galera. São Paulo e São Lourenço da Argentina, né? O jogo válido pelo jogo de ida da Sul-Americana é fase de oitavas de finais, galera. O São Paulo aí buscando seu título, né? Na última temporada, o São Paulo foi vice-campeão da Sul-Americana, né? E hoje o São Paulo tenta fazer um bom jogo contra a equipe do São Lourenço jogando fora de casa, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do São Paulo e no finalzinho aí do vídeo eu vou trazer para vocês a escalação do São Paulo, a provável escalação. O São Paulo tem se movimentado bastante, né, nessa janela. Jamie Rodrigues é também o Lucas, né? O Lucas Moura voltando à equipe do São Paulo, né? São Paulo muito bem aí nas contratações, né? Jogadores aí de calibres aí altíssimo que pode muito ajudar o São Paulo, galera. E vamos acompanhar mais o debate aqui do programa Sport Center falando tudo sobre São Paulo e São Lourenço. Link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney, galera. E bora lá pro vídeo. Tudo bem, Bruno? Boa tarde a você, boa tarde a Nath, o Breiler, o fã de esportes. Falamos aqui da concentração do São Paulo, estamos em Puerto Madeiro. São Paulo chegou ontem quase às 23 horas, né? Vai ficar menos de 48 horas aqui na Argentina, volta na manhã de sexta-feira. Tem esse jogo que é muito importante, mas tem muita coisa acontecendo no São Paulo durante toda a semana, Bruno. Primeiro eu vou abordar o jogo. Time hoje tem o Caleri de volta, ele se machucou contra o Corinthians, treinou normalmente ontem, viajou com a delegação e eu penso, Bruno, que se veio para jogar. Não veio para ficar no banco, não veio por uma necessidade. Então, deve começar no ataque ao lado do Luciano, lembrando que contra o Bahia, sem os dois, o São Paulo teve imensas dificuldades, contou muito com a atuação do goleiro João Ricardo e não saiu do 0-0. Este é o momento, não vou dizer de turbulência, porque o torcedor está empolgado, mas dentro de campo é o pior momento do São Paulo com o Dorival Júnior. São 2 derrotas, Cuiabá e Corinthians, e um empate contra o Bahia. 3 jogos que não vence, não aconteceu nenhuma vez isso durante essa estada do Dorival como técnico tricolor. Para tentar quebrar, não chegar à quarta partida, ele deve mandar a campo Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, meio de campo Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo, no ataque Luciano e Caleri, e uma dúvida. Ele vai com o terceiro atacante, o Wellington Rato, como fez contra o Palmeiras no Allianz, contra o Corinthians na Arena, ou ele coloca Nestor, jogador de mais marcação no meio de campo, jogando num 4-4-2, dando um pouquinho mais de liberdade para o Michel Araújo e também para o Alisson. Vamos descobrir 1 hora antes da partida lá no Nuevo Gasômetro, local do jogo às 19 horas. Sobre a empolgação, Bruno, não poderia ser diferente. Agora, há poucos instantes, quando eu já estava aqui me preparando para entrar no ar, subiu no BID a inscrição de Lucas Moura. A do Rames Rodrigues já havia subido, então os dois estão inscritos. Saiu uma matéria dizendo que o Reinaldo vai processar o São Paulo e que poderia pedir que o São Paulo não registrasse os atletas. Com esses dois não vai acontecer. Os dois já estão registrados, não participam desta fase da Sul-Americana, mas se o São Paulo passar, eles estarão a partir das quartas de final à disposição do Dorival Júnior. E sobre o Lucas Moura, Bruno, vou dar uma notícia para você que para mim é surpreendente. O empresário dele disse ontem numa live do jornalista André Hernan que ele poderia jogar no domingo. Quando a delegação chegou, conversei com algumas pessoas e é verdade, ele pode ir para banco domingo contra o Atlético Mineiro. Não está certo, porque ele não joga há mais de 60 dias, jogou pouco no primeiro semestre, mas pelas avaliações realizadas ele está super bem. Claro, falta o aspecto físico, a massa muscular, a força para quem não trabalha em campo há mais de 60 dias. O jogador está extremamente empolgado e não será nenhuma surpresa se ele aparecer no banco de reservas já domingo contra o Galo. Contrato pequeno, Bruno, tem que aproveitar todas as oportunidades. Não dá para deixar para depois, né? Falta ritmo para ele. Ritmo se ganha Não jogando. Porque aí depois você já pode ser importante na partida de volta da Sula. E da Copa do Brasil. Que é o que o São Paulino mais quer também, né? A virada aqui contra o Corinthians. Mas se não me engano, não pode jogar na volta pela Sula. Só se o São Paulo se classificar. É verdade. Sula não pode, né, Edu? Não pode. Tá, tudo bem. Mas aí você joga então contra o... Não pode. Só se o São Paulo se classificar. Joga contra o Galo, se não me engano, na sequência é o Flamengo, não é isso, no Maracanã. Então. Mas ainda tem a Copa do Brasil. Isso. Então, que é depois do jogo com o Flamengo. Exatamente. É isso, Natália? Mas nesse caso, como não há uma urgência de Lucas, você pode segurar para respeitar um prazo mínimo de adaptação,
de o treinador enxergar, opa, o Lucas segura meia hora, 20 minutos. Então, para mim, não seria precipitado agora já lançar o Lucas de cara contra o Atlético. Eu seguraria para fazer um bom trabalho durante a semana, aumentar a intensidade e o Lucas chegar em condições melhores para o jogo contra o Flamengo. Eu vejo que seria o cenário ideal até para prepará-lo também para o jogo contra o Corinthians. E aí o São Paulo precisa fazer a parte dele na Sul-Americana, porque a partir do momento que ganha reforços como Rames e Lucas, você encorpa o elenco e ganha também possibilidades de disputar em mais de uma frente, como o São Paulo tem pela frente com Copa do Brasil e Sul-Americana. O Edu, nesse sentido, a programação com o Rames, qual é? Ele não foi, né? Você estava contando pra gente, ele não foi para a Argentina. Então tem alguma previsão, assim, para ele estar pronto para esse jogo com o Corinthians, pelo menos? O trabalho será todo, Bruno, feito para isso, para que ele esteja pronto dia 16. Os dois atletas podem ser inscritos ainda antes dessa segunda partida da semifinal na Copa do Brasil. Não poderiam ser inscritos para a final, então eles têm que ser inscritos se quiserem jogar uma suposta decisão antes do jogo contra o Corinthians. E o trabalho todo está direcionado para isso. O Rames já está treinando desde segunda-feira. Hoje o elenco está quase todo aqui, até o Galopo, que não vai jogar, como é argentino, pediu para pegar uma carona para rever alguns amigos e veio com a delegação aqui para a cidade de Buenos Aires. Lá em São Paulo ficaram Gabi Neves, Erisson, que estão em tratamento, Rames e o Lucas Moura. Os dois tinham previsto para hoje um treinamento, sem o grupo, só eles dois, mais uma parte física. Para amanhã, à tarde, quando o Lucas será apresentado às 15 horas, os dois vão treinar com o grupo e sábado também treinam com o grupo. E aí é por isso que o Lucas acredita. Ele fala, se eu treinar bem esses 3 dias, principalmente os 2 últimos, eu fico à disposição. Vou pro banco. E aí a gente vê o que acontece contra o Galo. Se sobrar uns 10 minutos lá finais, eu entro já para dar um alô para a torcida. O mais importante, também ressaltar para domingo, é que mesmo que ele não seja relacionado, Bruno, tanto ele como o Rames serão apresentados oficialmente à torcida do São Paulo antes do jogo no Morumbi contra o Galo. O São Paulo já tem enchido o Morumbi, né, E Natália? agora, então... Não é? Eu sou um pouco, eu penso um pouco diferente da linha do Breiler, né? Se eu tenho 2 jogadores com esse contexto de contratação e se terça-feira, condição física, o preparador disse que tá ok, quarta-feira treinou razoável, quinta-feira, vai pro jogo. Vai pelo menos pro banco de reservas. Mas... Ganhar ritmo. Eles precisam de ritmo. Você não precisa... Você não precisa estourar. Isso, mas você pode ir numa ideia... Sentido, né, a vantagem tá bem fisicamente. é por se tratar de um jogo no Morumbi. Sim. Então você não tem viagem, não tem e outra, desgaste menor. Eu acho que eles precisam de alguns minutos antes dessa partida com o São Paulo, seguindo essa programação que o Edu está contando, de você, de repente, aí ter os dois até como titulares. E é um equilíbrio que o treinador precisa fazer no dia a dia, sentir o quanto o cara suporta, como está respondendo nos treinos, porque às vezes pode ser melhor poupar de um jogo e dar-lhe um gás no treino, para o cara chegar à forma física ideal, para acelerar um pouco esse processo. Então, será compreensível se o Dorival preferir dar uma segurada, esperar, usar melhor nos treinos e usar na hora certa, que eu vejo, pelo menos, o Lucas chegando. O Cavani chegou no Boca, o Boca falou, opa, Libertadores só para o jogo de volta. Mas já é semana que vem, né? Eles já vão querer usar semana que vem. Sim, então, o Dorival tem um luxo à disposição, que o time não está numa situação implorando por um reforço. O time está encaixado, tem jogado, tem tido desempenho e agora é só esperar o momento ideal de encaixar Rames e Lucas, e isso o Dorival, não é uma dor de cabeça para o Dorival. Certamente, se houver essa possibilidade, como a Natália citou, de relacionar, o cara puder fazer ali uma exibição rapidinho para a torcida, dependendo do resultado, não vejo problema. Ô Edu, como é que está a questão financeira do São Paulo com as chegadas também desses 2 reforços? Porque não faz um mês ou há um mês você, aqui no Sport Center, contou aquela questão de direitos de imagem que estavam atrasados e um mês depois o São Paulo ele faz 2 contratações importantes. Uma por um período curto, a do Lucas, a do Rames por um valor maior. Isso já está tudo equilibrado para não ter nenhum problema financeiro e também nenhum problema ali no elenco? Bem, Bruno, até foi importante a sua pergunta, porque eu conversei hoje, agora há pouco, com o presidente Júlio Casares. Daqui a pouco o site vai subir essa entrevista, né? Entrevista escrita, e o assunto foi basicamente isso, né? O mecanismo de contratação desses atletas e o fato financeiro, que é sempre um problema no São Paulo. Então, o que foi passado para a ESPN através dessa conversa com o Casares? Primeiro,
A contratação do Rames está dentro de um planejamento que o São Paulo já tinha o dinheiro. E por que o São Paulo optou pelo Rames? Ele tinha um dinheiro para uma grande contratação e não teria que pagar a nenhum clube uma rescisão contratual. É só o acerto de luvas e de salários. Isso foi equalizado por 24 meses, que é o tempo de contrato dele. Lucas Moura, a situação um pouquinho diferente. Embora vai haver um custo mensal e um custo alto também no teto do clube, são 4 meses e meio, 5 salários só, e depois uma possibilidade de, se ele arrebentar e de repente se sentir à vontade em permanecer no Brasil, fazer um novo contrato a partir de janeiro. O presidente disse que isso foi passado ao grupo de atletas, me garantiu que às vezes existe uma nota ou outra atrasada, mas que o fluxo de caixa, rendas que são destinadas vão aos poucos pagando essas notas, que o grupo está extremamente consciente em relação a isso e que ele usou muito o Rafinha nessa conversa pra gente. O Rafinha avalizou, o Rafinha passa pela mesma dificuldade, mas disse que era importante trazer esses jogadores. O sentimento é que o Rames, principalmente, poderá capitalizar num futuro próximo dinheiro para evitar que esses atrasos aconteçam. Seja na área de venda de produtos, de camisas, enfim, usando a imagem dele que é mundial e que trouxe uma grande repercussão para o nome São Paulo, para a marca São Paulo, durante toda esta semana. Claro, se esportivamente eles entregarem, o clube vai avançando nas Copas e isso vai dar um retorno financeiro para o clube. Mas é uma situação que é delicada com o grupo. Isso agrega, né? Dadas as devidas proporções, a gente olhar o Suárez chegando, o quanto de arrecadação de novos sócios e uma série de coisas aconteceram em função do nome. Ele já entregou boa parte esportivamente, que é um jogador diferenciado. Se tiver isso no São Paulo também... Porque assim, tudo bem, perguntou para o Rafinha... Se a nota do Rafinha atrasar 2, 3 meses, o Rafinha eu acho que não vai fazer tanta diferença. E para o Rafinha acho que é mais importante ele ter melhores jogadores ao lado do que qualquer outra coisa. Mas eu não sei se todo mundo do elenco do São Paulo tem essa mesma condição. E pensa assim também. Esse tipo de contratação precisa ser feita com muito cuidado. Porque você, ao contratar um jogador como o Rames, como o Lucas, você corre um risco. Por mais que o torcedor se empolgue, poxa, são nomes, o Lucas tem história no São Paulo, deixou uma marca, ganhou título, revelado pelo clube. O Rames é uma estrela mundial, mas ainda assim não há uma garantia de que esses caras vão entregar na proporção do que recebem. Então, ao assumir esse tipo de dívida, ao assumir esse tipo de pagamento, o clube precisa fazer muito bem as contas para não colocar os pés pelas mãos, como aconteceu com o São Paulo no caso do Daniel Alves. O Daniel Alves saiu daquela maneira porque o São Paulo caiu naquela esparrela de investidores vão bancar. Pelo menos agora a conversa não foi para esse lado. O São Paulo assume que vai ter de arcar com isso com receitas próprias. Isso. E aí é algo que a presidência, ao assumir, precisa bancar. Eu acho que essa é uma diferença, né? Segundo o Edu contou pra gente... Pelo menos não está enganando o torcedor. E não está enganando... Como o Edu contou pra gente, o jogador também. Sim. Os jogadores, né? Foi tudo muito franco. Porque sendo transparente, acho que com o grupo, e se o grupo também entendeu essa situação, né, Edu? Acho que é pelo menos o primeiro passo para ter um sucesso. Sucesso esportivo a gente não tem garantia. Mas ter transparência com o grupo é o mínimo, né, Edu? E é o que o jogador gosta, eu aprendi isso com os anos de experiência. Pode até ficar bravo por não receber, mas se você conversar francamente, cumprir aquilo que você promete, mesmo com atraso, o grupo fica tranquilo. Outro destaque importante que o Breler tocou, e é isso mesmo, o São Paulo evitou qualquer tipo de atrelamento da vinda dos dois a um futuro empresário, um futuro negócio. É tudo dentro do orçamento que o São Paulo tem para esse final de ano já previsto, e o São Paulo gastou pouco do seu dinheiro de contratação porque contratou pouca gente, a maioria veio por empréstimo. E também já pensando no orçamento, no caso do Rames, do ano que vem, ele vai ter mais 1 ano e meio de contrato até 2025. E tem que lembrar, o Ferrarese, que foi registrado no BID ontem, esticou empréstimo até o final do ano, o São Paulo quer contratá-lo do Grupo City. E dos que chegaram por empréstimo, o Caio, acho que não há nenhuma dúvida, o Caio Paulista, que o São Paulo vai fazer o máximo para mantê-lo. E vai precisar despender mais 20 milhões para acertar a contratação do Caio. Então, algumas cobranças vão chegar até o final do ano, fora aquelas que o São Paulo já tem naturalmente no seu dia a dia. E por isso é importante São Paulo avançar já a partir de hoje na Copa Sul-Americana. Por isso o jogo é tão importante e a gente vai acompanhar aqui na ESPN 2 às 7 horas da noite. E claro, o mesmo válido para a Copa do Brasil. Valeu, viu, Edu? Boa sequência aí de trabalho para você, já que hoje tem jogo. Você precisa estar inteiro para essa noite, tá bom, Edu? Galera, e
O São Paulo, na minha opinião, galera, o São Paulo tem grande possibilidade sim de fazer um bom resultado jogando fora de casa. O São Lourenço tem história, tem, mas nos últimos anos a equipe do São Lourenço não tem sido essa equipe toda, né? E hoje o São Paulo vai com uma equipe bem resguardada, né? Uma equipe que vai jogar no contra-ataque, né? Hoje temos aí o Rafael, goleiro, né? Temos o Arboleda, Lucas Beraldo, Caio Paulista, Rafinha, Alisson, Pablo Maia, Michel Araújo, Wellington Rato, Luciano e Caleri. Esse é a provável equipe do São Paulo. Acredito que daqui a algumas semanas já teremos Lucas Mouras, provavelmente também o James Rodrigues também, galera. E coloca nos comentários aí onde vocês acham que o James Rodrigues e o Lucas Moura vai jogar e quem vai sair para os dois entrar, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like e se inscrever no nosso canal.